Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo a Deus por esse momento que nós estamos passando. Porque outrora eu era mais novo e não tinha nem de perto o entendimento que a vida em Cristo Jesus vai nos dar. É muito bom fazer as coisas com convicção. Daquilo que está certo, daquilo que está errado. Então eu louvo a Deus porque não tenho nenhuma dúvida de que Jesus Cristo é o Senhor, mas nem dúvida. E tenho comigo o desejo de compartilhar aquilo que eu levei anos para entender. Mas hoje eu compreendo, louvado seja Deus, com muita fé, com muita força, e luto pela perfeição em Cristo Jesus. Vamos abrir nossas vidas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Capítulo 5. Vou fazer uso do verso 21. 5, 21. Vou até o 23. 21 até o 23. Depois, automaticamente, a relação dessa ocorrência vai para o verso 35. Amém? Amém. 21, 24 e depois pula para o 35. Quem entendeu de agora a Deus? Vamos ver a palavra do Senhor. 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir as palavras dos mensageiros, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que algumas coisas ficam claras, ainda que não tenha uma palavra com tal composição. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, é um espetáculo. Aleluia. Jesus Cristo é uma pessoa em que Deus tem todo o prazer de colocar numa vitrine, seja na terra, seja no céu. Glória a Deus. Então ele é uma pessoa em que Deus diz: esse é meu filho amado, em que me comprado. Ou seja, em todas as coisas que Jesus faz, ele é gigantescamente uma pessoa que se destaca. E quando nós pensamos isoladamente no nome de Jesus, nós estamos pensando errado. Porque nós devemos pensar na história que essa pessoa carrega. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que é uma pessoa que foi anunciada o seu nascimento, 750 anos dele mesmo vir a nascer. Uma pessoa que anunciada foi a sua morte, a sua ressurreição. Uma pessoa que foi levada aos céus em ascensão, e uma pessoa que está assentada à direita de Deus. Aleluia. Uma
nós não devemos falar de um homem que morreu na cruz Aleluia. e que derramou o seu sangue. É muito mais que isso. Aleluia. Deus colocou no meu coração. A palavra clássica é sobre Jairo e a sua filha de 12 anos. E aí então, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu começo a ver que Jesus Cristo é uma pessoa que há muito, mas há muito tempo, vem dominando a face da terra, sem que os homens percebam que ele já é dominante antes da fundação do mundo. Então alguém que é dominante antes da fundação do mundo deve ser lindamente homenageado, entendido, sabe? Dia a dia deve ser aumentado no seu coração, na sua alma, porque em muitas ocasiões você fala de Jesus, mas você esquece quem é essa pessoa, como ela foi trazida, modos operantes que ela nasceu, modos que ela morreu, e até mesmo o mundo todo celebra, sejam cristãos ou não, o seu nascimento e a sua morte. Tem ocasiões, amados irmãos, na cooperação, porque em muitas ocasiões algumas coisas ficam implícitas, ou seja, você fala de Cristo, mas o mais importante é entender a dimensão dessa pessoa, o que ela representa, o que ela tem de impacto na nossa geração, em todas as gerações. É uma pessoa que resolveu a vida de milhares e milhões, mas também ela atrapalhou o sentido que as pessoas não compreenderam e não querem obedecer. Como disse bem colocado a irmã Laura, ninguém foi feito para ir para o inferno, mas como ele tem centralizado nele a obrigatoriedade de todos os homens estarem debaixo do guarda-chuva dele, quando ele se expõe para o homem, e o homem não quer fazer a vontade dele, haja visto que ele não é apenas o Cristo ressuscitado ou crucificado, a titularidade de Cristo Jesus vai muito além do que você possa imaginar. Então nós conhecemos ele como Redentor, como Salvador, como Alfa, como Ômega, como a sabedoria, como Emmanuel. Então nunca houve ninguém semelhante a essa pessoa. Então quando nós começamos a ver a história de Jesus, nós precisamos entender a raiz, porque nunca houve, nem nunca haverá, irmã, alguém parecido, semelhante ou próximo a essa pessoa. Deus me trouxe até essa passagem, em que é uma passagem que traz um ensinamento muito glorioso. Eu estava começando a ver que existem situações em que nós vamos aprender muito. Quando nós começamos a ver que Deus é a pessoa que tem mais razão em tudo que você possa imaginar. Qualquer coisa que você possa imaginar, qualquer coisa, não existe ninguém como Deus que tem a razão. A palavra do Senhor nos mostra que em certa ocasião Jesus Cristo está cercado de uma multidão. Ou seja, pela questão impactante, pela questão resolvível, pela questão de glória, de graça, de poder, de justiça, e que refletia, na verdade, a própria presença de Deus, porque ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Ele sempre foi uma pessoa que esteve rodeada de uma multidão de pessoas famintas, de pessoas doentes, de pessoas problemáticas, de pessoas que querem se libertar. E essa pessoa chamada Jesus, ela se encontra naquele momento rodeada de uma multidão de pessoas. Aquele momento se dá em Cafarnaum, que era uma cidade que não era uma cidade humilde. Cafarnaum era uma cidade de uma elevada posição de poder aquisitivo, e Jesus está próximo ao lar, e de repente, naturalmente, chega um homem que é chefe dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Esse homem é um homem que tem eloquência, porque a Bíblia diz que esse homem é um dos chefes principais da sinagoga de Cafarnaum, e que na verdade Jesus Cristo devia ser um frequentador. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele chegou exatamente na hora que a multidão estava ao redor de Cristo. Então um pede uma coisa, outro pede outra, outro vai querendo se safar, e Jesus Cristo está num momento difícil, e Jairo
que também é um ancião de confiança dos principais dos judeus, ele está de frente com Jesus, contando a história para Jesus do que ocorreu. A filha dele está à beira da morte, ou seja, a Bíblia não revela qual a doença, mas só diz que ele está em aflição, está em angústia. Ele implora, ele ajoelha e pede pelo amor de Deus para que Jesus Cristo possa ir até a casa dele. Mas a multidão está em volta e fica uma decisão difícil. O que eu quero mostrar para os irmãos é que quando nós temos uma fé, ela vai avançando. E chega um momento que você diz no seu coração: eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim está tudo esclarecido acerca do reino de Deus, como dominante, como absoluto, como governante, como tudo que você possa imaginar. Eles que dizem a hora, o dia, quem vai, quem não vai. Então o reino de Deus, ele chegou até a vida de Jairo. Jairo naturalmente é um judeu. Vocês sabem que convencer um judeu não é uma coisa fácil, uma vez que eles têm uma raiz muito forte das questões passadas, desde os dias de Abraão, Isaac, Jacó, desde os dias de Moisés, de Elias, de todos os profetas, grandes e pequenos. Israel é uma cidade que foi muito impactada de uma forma histórica poderosa. Jairo está aqui nesse momento e conviveu naturalmente com Jesus, porque ele teria assim a alternativa de dizer no seu coração: bom, acho melhor procurar um dos melhores rabinos. Jairo sabia que não tinha liberdade de trafegar como trafegou diante de Jesus Cristo, porque sabia que Jesus Cristo era como se fosse uma bomba, estava do lado dele, porque a qualquer hora poderia explodir. O que eu quero dizer para os irmãos é que Jairo sabe que existe uma multidão de pessoas e ele está querendo, naquele momento, ele precisa alcançar Jesus, sai da multidão e vai até a sua casa, para que possa fazer então a colocação das mãos sobre a menina, e então a menina pudesse viver. Essa era a confiança de Jairo, porque Jairo via Jesus não como um homem comum, pregador de uma religião, ou coisa semelhante. Jairo via Jesus como Deus. O que eu quero que você preste atenção é que quando você vê alguém realmente com as devidas qualificações, você respeita essa pessoa mais do que qualquer coisa. E o objetivo dessa pregação é fazer você entender que a visão que você tem, ou eu tenho, é sempre uma visão pequena, considerando toda a titularidade, toda a representatividade, todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a maestria, toda a mentoria, tudo que tem dentro dessa pessoa. Se eu ficar falando, vou falar tanto que eu não vou acabar. Jairo, um ancião, ele reconheceu que ele era filho de Deus, porque qual é a pessoa que está com a sua filha, sabe, dando os últimos suspiros, se assim era na verdade, como o texto está dizendo, ela estava à beira da morte, ou seja, vou sair da minha casa, vou até Jesus, em Cafarnaum, mas possa ser que não dê tempo. Minha filha está respirando, talvez, as últimas horas ou minutos, mas eu vou até ele. Mas na mente de Jairo não tem a dúvida de que ele tem que ir a Jesus. Na nossa vida espiritual, como nós não dimensionamos a pessoa de Jesus dentro de um contexto mais amplo, mais perfeito, mais justo, mais reto, mas às vezes dentro de um grau de preguiça muito elevado, nós falamos de Jesus, mas esquecemos que Ele é a pessoa em que estão depositadas toda a inteligência, toda a ciência, todo o poder, toda a glória. Então Ele é o juiz, Ele é o governador, Ele é o redentor, Ele é o salvador, Ele é o início e o fim. Já não teve essa dificuldade, porque entendeu que Ele era o Messias.
Nós, quando estamos diante de um assunto como esse, nós olhamos e vemos que é uma trajetória que Jairo, na verdade, teve que seguir. No primeiro momento, ele se ajoelha, a Bíblia diz que ele se prostrou e começou a insistir, a implorar, a pedir que Jesus saísse da multidão e fosse com ele até a sua casa para orar a menina que estava prestes a morrer. Onde eu quero chegar, irmão? Quando você olha para Jairo, você olha para uma cultura judaica, e um judeu jamais iria se equivocar dentro de um conceito. Jesus é judeu, mas existem algumas atenuantes de que muitos não acreditavam ser ele o Filho de Deus. Jairo está correndo risco de vida, porque ele é judeu, e naturalmente os judeus que não aprovavam Jesus queriam a sua morte, queriam a sua prisão. Enfim, irmão, Jairo faz aliança com Jesus. E nós ouvimos o seguinte, irmãos: quando nós estamos associados a Jesus, nós devemos entender que ele é uma pessoa que consegue medir qual é o grau de comprometimento que você tem com Jesus. Porque em determinados casos, você fala de Jesus, mas você não tem ideia, sabe, de qual é a força espiritual, transcendental, sobre a terra, sobre o céu, que essa pessoa tem. Já não teve um momento chegar para Jesus, implorar, ajoelhar, pedir, insistir. E Jesus então sai da multidão e vai acompanhando Jairo. Mas antes dele sair da multidão, bem pouco antes assim, os mensageiros judeus chegam até ele e falam assim: Jairo, tua filha é morta. Não incomodes o mestre, porque tua filha é morta. O que eu quero dizer, irmão? As situações que você presume em Cristo e fica tão preguiçoso ou preguiçosa que você não olha para essa estrutura que ele tem. Então você fala de Jesus preguiçosamente e nem sempre você vai alcançar o seu milagre. E por que eu estou dizendo isso? Quando Jairo foi importunado pelos da sua casa, conforme o texto, os judeus, eles disseram: Jairo, tua filha já é morta, não incomodes o mestre. E aí Jesus vai diante de Jairo e fala assim: crê somente, não temos, crê somente. Da mesma forma que os mensageiros ignoraram Jesus, colocando como uma pessoa temporal, porque eles disseram: Jairo, não incomodes o homem, ou mestre, porque a tua filha já é morta. O que você está dizendo? Se tua filha morreu, ele é apenas um homem, e eu acho melhor você não incomodar ele. Jesus ignorou-os também e disse no pé do ouvido de Jairo: não temas, pensamento. Eu quero dizer a você que Jesus é uma pessoa muito educada, mas a perfeição do reino de Deus faz com que muitas das vezes nós não alcancemos o que desejamos alcançar. Se observa aqui uma voz espiritual de oposição, é algo sempre muito comum entre nós. Por quê, irmãos? Eu estou falando que nós estamos perseverando na perfeição. Aí vem algum outro desavisado. Bom, eu não sou perfeito, irmãos. A perfeição não existe. Então quem fala tal coisa está, na verdade, chamando Jesus de mentiroso. Porque você não pode atestar isso perfeito, não é ninguém. Não, você não pode. Mas como assim não pode? Por quê? Porque quando você tem uma palavra e ela é uma escritura, você tem que entender que você tem que levar a risca como escritura. Essa pessoa que eu acabei de trazer alguns atributos e qualificações, uma pessoa gigante na face da terra. Quem sou
que não tem perfeição. Não tem perfeição. Aleluia. Jesus Cristo falou que tem perfeição. Ele disse: sede perfeitos, como é o nosso Pai Celestial que está no céu. Isso olhou para dizer que não tem perfeição. É claro que a pessoa tem que equivocar. Jairo recebeu a mensagem dos judeus que abrigavam-se talvez na casa dele. Glória a Deus. Jairo então recebe a exortação de Jesus. Jairo, não temos, porque ele só acredita. Jesus nem deu, na verdade, atenção para as palavras negativas daqueles mensageiros. Eu quero dizer para você que é um momento difícil. Jairo estava chamando Jesus para curar a filha dele. Meu Deus. Num rápido movimento em que ele já teve que implorar para Jesus ir, os mensageiros chegam e dizem: bom, acabou a festa. Sua filha morreu. Eita Deus. O que nós olhamos na palavra é que quando uma pessoa transcreve uma mensagem divina de Deus, ela deve entender o seguinte: o que Jesus falou para Jairo? Jairo, não abandona a fé inicial. Não abandona. Por isso que ele diz: não tenta, não abandona. Porque era um momento, irmãos, que ele recebeu a notícia que a filha dele havia morrido. Nós não estamos diante de Deus, mas devemos entender que se Jesus escreveu, estruturou uma palavra, nós temos que seguir. E por que isso é importante, irmãos? Porque em muitas situações, Jesus na nossa vida, ele não recebe o tamanho, a dimensão, a qualificação, os atributos de um Deus. Então você usa ele para resolver os seus problemas, sem contudo não ter a devida omissão que Jairo tem. Ele é judeu, sabia que poderia ser espancado, perseguido, sabia que poderia ser até mesmo lançado como desprezo no meio dos judeus. Não, eu vou seguir a Jesus. Glória a Deus. O que a gente aprende? A oposição, como colocou a irmã Laura, sobre a carne. Irmãos, são coisas que você tem que entender, não no sentido poético, nem filosófico. Você tem que entender que é uma realidade. Guerra espiritual não é uma coisa alusiva a uma poesia ou uma filosofia, é real. Naquele momento em que Jairo recebeu a notícia dos mensageiros, é claro que ele deve ter dado uma puxada, deve ter dado um sentimento de medo, mas ele foi alertado por Jesus. O Espírito Santo entrou e disse: não temas, não temas. Queira, só que o Espírito de Deus, ele tem desejo de fazer grandes obras na nossa vida. Mas em situações que você vê que a qualificação de uma pessoa, ela fala muito alto no que diz respeito à sua autoridade, no que diz respeito ao seu poder, à sua glória, à sua graça. E nós, de uma forma, em muitas ocasiões, sabe, leviana, tratamos essa pessoa como se essa pessoa não tivesse essa devida importância, ao qual eu estou falando que é fundamental a relevância. Eu costumo dizer o seguinte: nós podemos ter uma vida de obediência e, ao mesmo tempo, ela ser uma vida um tanto comedida. Ela é uma vida que está dentro de um processo em que o próprio Jairo poderia estar no bolo dos judeus, mas não tivesse o olhar clínico espiritual de ver Jesus como ele é. Glória a Jesus. Quando você começa a ver a pessoa de Jesus realmente como ele é, as coisas vão mudando. Por quê? Você sente naturalmente que ao teu redor Deus vai criando um mundo diferenciado dos demais que estão ao seu lado. Mas por que Deus cria um mundo diferente? Isso não é filosófico, isso é real. Jairo é um judeu, Jesus é um judeu. Jairo naturalmente entendeu: não tenho a quem chamar, porque não tem ninguém maior que ele. Mas nós até mesmo, às vezes, colocamos algumas
situações que num momento, sabe, de tanta dificuldade como esse, que Jairo teve diante da filha dele, nós colocamos alguém maior do que Jesus às vezes. O que Deus quer querer dizer que muitas situações elas não prosperam porque não há, na verdade, interesse de Deus curar e abençoar e fazer grande prosperidade, fazer resolução de problemas, se você não tem ideia do tamanho dessa pessoa. Porque se ele diz sem fé, é impossível. O que quer dizer? Você não tem ideia do tamanho dessa pessoa? Está achando que ele está com os braços estendidos para dar comida, para salvar, para fazer tudo? Você não tem ideia da devida reverência que Deus. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que Jairo está em caminho de casa com Jesus. E naturalmente aqueles mensageiros que trouxeram a notícia foram ignorados por Jesus e por Jairo. Nós devemos entender que na caminhada espiritual há momentos que você tem que ignorar aqueles que têm uma visão temporal. Porque há muitos crentes que têm uma visão temporal, eles não têm essa força de fé, de confiança, de esperança como Jairo, e que conseguiu ouvir Jesus. Nós olhamos então e vemos que estamos diante de um falecimento, alguém que precisa ressuscitar. E ressuscitar um morto não é obra para o homem comum, não é obra para os crentes da terra, é uma obra de Deus. Diante dessa situação, eu vejo que Jairo tem uma visão bem profunda sobre Jesus. E o que vai fazer com que nós melhoremos nossa performance espiritual é você alcançar uma visão melhor de Jesus. Não uma visão em que você precisa resolver seus problemas, ou eu os meus, não uma visão que você precisa de uma cura, ou precisa de uma ajuda. A visão que você deve entender é que essa pessoa tem que ser colocada devidamente no teu coração, no meu coração, do tamanho da dimensão dela. Porque aí quando você for pregar, for ensinar alguém, atrás de você, você carrega uma bagagem astronômica e você vai começar a ser incisivo ou incisiva. E a pessoa vai entender, olha, isso aqui não é uma opção de religião. Mas por que não é? Não se trata de religião. Você já viu alguém que tenha a titularidade dessa pessoa? Você já viu alguém que teve o impacto dessa pessoa sobre a face da terra? O mundo todo, cristãos ou não cristãos, falam dessa pessoa. Se respeita ou não, não sei, mas se tornou a pessoa mais importante no planeta Terra, como filho de Deus. A Bíblia diz que está sentado à direita de Deus. Então eu não preciso falar que ele é Deus. E nós vemos muitas situações que elas servem de dificuldade para a gente. Já está numa dificuldade porque está engolindo choro antes de Jesus. Vamos para casa. Quando chega na porta da casa, encontra um monte de judeus chorando, pranteando. E aí ele passa por eles. Jesus fala assim, mas por que você está chorando? E aí, alguns deles riam, zombavam, dizendo que, na verdade, de uma forma hipotética, irmão, você vai fazer o que aqui se ela já morreu? Jesus vai e diz, ela não está morta, mas dorme. Quer dizer, os irmãos, é que existem muitas situações transitórias na nossa vida, em que elas sofrem um processo de crença e não de convicção. Porque quando você tem convicção, você começa a entender que o mundo espiritual de Deus é tão sólido que ele se manifesta a você. Jesus está ali devidamente acompanhado de Deus, dos anjos e também de Jairo. A própria comunhão espiritual com
que Jairo tem a oportunidade de levar ao lado de Jesus, faz com que ele não desmonte, porque ele vai encontrar a filha, ou seja, vai encontrar um cadáver. Para os judeus que ali estavam, pela notícia que recebeu, e por tudo que havia sucedido dos zombadores, dos que riam, ele ia encontrar um cadáver. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é seletivo. Colocou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para dentro. E depois colocou o pai da menina, Jairo, e a sua mãe. Fechou a porta, faz uma oração de poder, segurando a mão da menina, e ele diz: Talita cumi, que quer dizer, levanta-te, menina. Glória a E Jesus. ele diz então que a menina levantou. Aleluia. Devemos entender, irmãos, que nós temos que trazer para a nossa vida que crer somente em Deus é algo que não é tão fácil. Por quê? Porque quando você tem alguns interesses e você apresenta a Deus segundo a vontade dele, você está se isentando. Eu me lembro que quando um certo dia eu estava meio choco, uma coisa assim, a Rosângela chamou o presbítero Douglas e Marcela, eles apareceram no hospital. Eu estava recém-operado, com meus tendões tudo de fora, sem uma gota de granulação de carne em cima, nenhuma gota. E quando eu orei a Deus, acho que antes de eles chegarem, Deus me deu a resposta. E graças a Deus, daquele dia até hoje, cumpriu-se o que eu vi, e Deus me mostrou daquele que eu vi. O que eu quero trazer para você é que eu não gosto na minha vida de fantasia. Da mesma forma que eu orei, eu falei, a Rosângela começou a orar, eu não deixei ela orar nem um minuto, eu falei: não precisa mais orar. É por quê? Deus não deu a resposta, deu uma visão. Nós começamos a orar, não deu 30 segundos, eu vejo essa resposta. Irmão, eu acabei de ter uma visão agora, eu vou ficar curado. O que eu quero mostrar para você é que tudo depende não de você falar no nome de Jesus, não de só orar, não de jejuar, ou de provar. Depende do tamanho que você vê essa pessoa. Porque você pode ver essa pessoa muito pequena, e aí Deus olha e diz: é obediente, olha, só vive obediente. Então as vezes a pessoa não cresce na sua vida, aí você vai falar assim: o que Deus faz na vida dela, na vida dele? Irmãos, Jairo era para estar desmontado, recebeu a zombaria dos judeus, riam-se de Jesus, ele era um ancião dos principais da sinagoga. Jairo não titubeou. Aleluia. Jesus vai até a menina, pega na mão da menina, pega na mão da menina: menina, levanta-te. Aleluia. O que Jesus quer falar com você? Você talvez fique perguntando: mas pastor, eu já ouvi a pregação do presbítero Douglas, já ouvi a pregação do Senhor, de outras irmãs, mas eu não estou muito bem resolvido. Irmãos, tem coisas em que você vê claramente que Jesus é obrigado a ignorar. Os que chegaram diante dele de mensageiros eram judeus, mas eles chegaram como homens temporais e não como homens espirituais, porque eles disseram: tua filha já morreu, não incomode o mestre, vamos. O que eles quiseram dizer? Tudo acabou. A pior coisa que tem é quando você entra numa fé cristã, mas você não consegue ter a noção do tamanho de Deus. O mesmo Deus que fez a obra na vida de Talita Cumi, na vida da menina, em que Jesus disse Talita Cumi, é o mesmo Deus que faz obra na nossa vida. Agora observa a logística. Jairo saiu da casa dele,
teve que ir aí até a multidão. Jesus teve que dar um jeito naquela multidão, que eu não sei qual foi o jeito, a Bíblia não fala. Jairo ajoelhou-se, implorou, insistiu, suplicou para Jesus sair dali. E o que Deus quer nos falar nessa palavra? Tem coisas, irmãos, que você deve entender que Deus pode fazer assim, ó. Mas por que não faz? Porque você não tem a adequação espiritual dessa pessoa. Você fala dessa pessoa como se fosse um mordomo, um fazedor de milagres. Claro que ele faz milagre, né, irmã? Mas ele não é fazedor de milagres. Olha para a titularidade dessa pessoa que carrega os céus. Olha quem dá um aval a essa pessoa. Este é meu filho amado, que me comprar. Aí vem você ou eu, que é peitar tudo que essa pessoa deixou estruturado. E muitas das coisas estão implícitas. Mas se eu fizer 10 milhões de vezes mais e olhar para essa pessoa, não representa nada. Olha o tamanho dessa pessoa. É a pessoa que governa quem nasce, quem morre, quem vai se salvar, quem vai empobrecer, quem vai receber, quem não vai receber, quem vai adoecer, quem não vai. Então você tem que entender que atrás dessa pessoa, a Bíblia diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Sabe, essa pessoa é a pessoa que pode desmontar a mente do teu inimigo do outro lado. Para Deus é muito fácil fazer isso, mas por que ele não faz? Porque nem sequer você reconhece o tamanho dela. Você tem uma devoção, você tem uma oração, mas uma oração acelerada, uma oração que não tem prazer, está te custando um peso olhar. Você acha que Deus não pensa, não vê que você ora até sem cansar? Às vezes você repete a mesma coisa, como o Pai Nosso está no céu, você acha que não está errado, mas é a mesma coisa. Mas espera aí, não tem sentimento, não representa nada. Imagina alguém que vai falar com você, e eu já vi isso. A pessoa tem o mesmo vocabulário, ela repete sempre as mesmas coisas, e é por isso, irmãos, que eu não gosto de nada que é formado e que eu quero ter que replicar. Eu não gosto. Nada de Bíblia, de Deus, eu não gosto. Eu gosto de criar se eu tiver criação, amém. Se não tiver, amém. E por que eu não gosto? Essa pessoa me incomoda. Ela me incomoda porque eu já vi inúmeras vezes transição de assuntos que ela faz cognitivos, seja numa visão, seja numa revelação, seja numa, sabe, alguma coisa exponencial, de forma muito gigantesca, que eu não tenho palavras. Eu lembro, uma certa ocasião, eu fui levado até o céu. E de repente, quando eu entrei no portal, eu vi um animal gigante, parecia um leão ou um tigre. Quando eu olhei para o lado, a feição mudou. Quando eu olhei para o outro, tudo mudou em milésimo. Aquilo não existe. Glória a Jesus. Aleluia. Aquela pessoa não gosta de coisas que você repete com preguiça. Uma oração preguiçosa, uma leitura preguiçosa. Ele olha e fala: não serve. Quando você olha para as grandes obras, elas têm valores através do poder de Deus. Sabe uma história dessa? Quando Bernardo não estava nem formado, ou formado, ninguém viu Bernardo ainda na barriga da mãe dele, eu poderia ter passado uma vergonha da minha vida. Eu não conhecia muito bem a Laura. Deus me deu uma revelação. Eu não tinha intimidade nenhuma com a Laura. Se vi poucas vezes, Deus mandou uma revelação. E ele me falou que era o sexo. Eu falei para ela, e aí isso pode custar um preço caro. Vai que não nasce nada, nasce uma menina, se é ao contrário. Mas eu não titubeei, porque eu sei quem tem crido. E ela não quis no primeiro momento aceitar. Ela poderia ter me persuadido, e eu ficava lá. Eu falei: não, a senhora querendo ou não, era
ser. Só está dizendo, para ser e acabou. Mas por quê? A convicção de ser em Deus. Você deve entender que nós estamos servindo alguém que não está aqui invisível, de forma que não possa guardar todos nós, abençoar, prosperar, ajudar. Mas tem um problema. Cada um de nós deve entender que você tem a obrigatoriedade, eu também, de colocar essa pessoa na sua vida do tamanho que ela é. Por que isso é importante? Porque muitas das vezes você está pensando que ele foi feito para você receber bênção, receber vitória. Não. Ele é o governador do universo. Aleluia! O Senhor perpétuo. Ele é o governador do universo. Ele tem, na verdade, os julgamentos na mão dele. É ele que é responsável pelo julgamento, da salvação, da condenação dos homens. É ele, não. Ele é responsável para dar vida, mas também ele é responsável para canetar a morte. Meu Deus. Quando isso fica claro, você vai ver por que Jairo se ajoelhou como judeu diante dessa pessoa. Muitas das vezes nós ficamos perguntando: por que tantos problemas, irmão José? Ou por que tantos problemas, irmão Osmar? Não adequado. Você não consegue adequar o tamanho dessa pessoa? E tudo para você fica muito difícil. Se falar em oração é uma coisa, vai de viajar para orar. Fica cansado. Já orou? Quanto tempo você orou? Orei 10 minutos, eu acho que não é pelo muito falar, sabe? Eu acho que Deus não quer que ninguém fique se sacrificando. Aí eu vou lá, no momento que Jesus teve maior aflição, Jesus fala assim para os discípulos: nem uma hora pudesse orar comigo. O outro está me contradizendo com um negócio de 5 minutos, 10 minutos, que ele olha no carro, ou aquela hora olhando dentro da rua. Um besterol querendo combater uma escritura. E você deve olhar que quando alguém tem um besterol no seu discurso, você tem uma Bíblia. Você tem aqui uma imagem, sabe, o acontecimento de um judeu que se ajoelhou diante do Messias. Sabe não, que é um homem velho, de idade, uma filha, sabe, à beira da morte. Ele falou: não, por favor, você ajoelhou, implorou, suplicou. Glória a Deus. Para Jesus sair da multidão e ser levado a fazer o grande milagre. O que nós aprendemos, irmão? Quando nós olhamos para Deus, nós devemos entender que existe uma forma, sabe, toda especial de você ter uma linguagem espiritual. Toda especial. Mas você deve entender o seguinte: vou falar uma coisa que é um clichê, mas às vezes você não deve ter entendido. Eu não acho, tenho certeza. A Gabi está ali jovem, cerca de 15 ou uma coisa, claramente 15 anos. Eu tenho certeza que as conversas que ela tem com a mãe dela não são todo dia a mesma coisa. Um dia ela fala de uma coisa, outro dia ela fala de outra coisa. Ela não tem uma gravação em que ela usa há 15 anos com a mãe dela. Bom dia, mãe, tudo bem? Como foi o seu dia? Foi bom? Mãe, meu pai vai voltar? Ela não tem essa gravação. Espiritualmente, você fica pobre quando você repete a mesma coisa. Aleluia. É uma conversa empobrecedora. Por quê, irmão? Eu costumo observar o seguinte: atrás de uma obra tem sempre alguém com valores de Deus. Você olha para uma empresa, quando ela é séria, ela faz 50, 70, 80, 100 anos. Daqui a pouco vem para 120, 150. Alguém que está atrás, os da primeira geração, da segunda, são sérios, tão sérios nos valores, que eles cuidam não do vender, do ganhar, da autoridade, mas eles cuidam de quem está do outro lado, ganham, mas respeitam uma linha
que sobrar para ganhar até aqui. Aí não, a partir daqui eles vão proteger o nosso cliente, nós temos que ajudar o nosso cliente, nós temos que cuidar do nosso cliente, mas não de uma forma capitalista, em que, olha, aumenta 80%. Não. Eles vêm da primeira geração, segunda, uma padaria na Europa, que ela tem mais de 190 anos, passando de uma família para outra família. Onde eu quero chegar? Quando você conhece a pessoa de Deus, você vai começar a entender que alguém que tem uma história fundamentada em mais de 5.000 anos e que já sustentou inúmeras gerações de homens, mulheres, com a história da própria obra divina de Deus. Então, por exemplo, você não se imagina você abandonar a água. A água é uma das substâncias mais antigas do mundo. Meu Deus. Eu tenho que beber água, presbítero. O que você bebe? Eu bebo uma substância que tem mais de 5.000 anos, eu acho. Você deve beber água. Você não pensa em abandonar água? Não penso. Eu tenho uma substância que eu cozinho em casa. O que você usa? Eu uso sal. Sal, né? Mas eu não. Eu só uso mais sal. Alho, eu também uso alho. Quanto? Ah, tem tempo, hein? Muito tempo tem alho, tem sal. Tem coentro. Jesus fala do coentro, sabe? Desde os dias passados. E eu não abri mão. Quando você entender que você não abre mão da água, que você não abre mão do coentro ou do sal, você vai entender, você não pode abrir mão dessa pessoa. Se entender isso, é fácil. Porque às vezes você está aí obrigado, porque você coloca o joelho para explorar. Não. Desde a fundação do mundo, é uma obrigatoriedade você colocar essa pessoa chamada Jesus Cristo no seu coração, mas falando e obedecer. Quando nós temos a primeira queda, em que Jesus, na verdade, foi chamado pelo Pai, no início da palavra, o próprio Deus disse assim: Ele lhe ferirá o calcanhar, mas Ele vai esmagar a cabeça dele. Glória a Deus. O que Deus estava falando? Jesus. Se Deus está declarando que Jesus ia esmagar a cabeça dele, que são os problemas que você tem e eu tenho? Glória a Jesus. Por que ele não vai? Porque o tamanho de Deus é pequeno. Tem que aumentar. Por quê? Porque o irmão tem que entender que se você não aumentar o tamanho de Deus, a obra tem que ser pequena. Por quê? Porque você recebe segundo proporcional. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entra na fila aí, essa fila aqui, elas são da fila dos que não tem fé. Glória a Deus. Aleluia. Aqui eles sabem a realidade. Aleluia. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.